Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica e espacial. Hoje veremos a respeito de côneas. Vamos para a sua definição. Superfícies regradas desenvolvíveis cônicas são superfícies geradas por uma reta G, denominada geratriz, que passa por um ponto dado V, denominado vértice, e que percorre os pontos de uma linha dada D, que a gente vai estar chamando de diretriz, com V fora de D, ou seja, com o vértice fora da linha denotada por uma chamada de diretriz, denotada pela letra D aqui em questão. Vejamos isso graficamente. Então, dada uma reta aqui, vamos chamar, no caso da nossa definição aqui, essa reta representa a reta G, que é a geratriz. Um ponto aqui, um ponto V, tá? Então, essa reta tem que manter constante contato com esse ponto, com esse ponto V, tá? Com esse ponto fixo V. E aqui nós temos, de forma tracejada, a diretriz, representada pela letra Dzinho, tá? Então, o nosso intuito aqui é fazer essa reta G percorrer toda essa linha aqui, ó, toda a nossa diretriz, mas sempre mantendo contato com esse ponto V, que é o nosso vértice, né? Então, vamos traçar algumas posições dessa reta chamada de geratriz, né? Então, ela pode percorrer aqui um pouco para a esquerda, vem mais à esquerda ainda, e eu vou construindo todas as retas, né? Passando por esse caminho, passando por essa linha tracejada e mantendo sempre o contato com esse ponto V. No final das contas, vamos formar algo parecido com isso aqui, tá? Então, dependendo da nossa diretriz aqui, nós vamos ter uma certa classificação para a nossa superfície regrada desenvolvível cônica, ou seja, para a nossa superfície cônica, beleza? Então, se aqui é uma linha curva, né? Então a nossa superfície formada também vai ser curva, né? Se fosse uma linha reta, né? Uma reta ou um segmento de reta, então, de acordo com esse caminho, eu teria a superfície formada, chamada aqui no caso de superfície cônica. Vejamos alguns exemplos, né? No caso da nossa diretriz da nossa linha D aqui for uma reta, né? Então, só supondo aqui a nossa linha D, a diretriz sendo uma reta. Então, as geratrizes, né, são retas que tem que passar nesse ponto V aqui, manter contato constante com o vértice e percorrer toda essa reta diretriz, né? Se ela é uma reta, ela é infinita, estende-se infinitamente aqui para a direita e para a esquerda. Então, fazendo esse percurso, né, as infinitas retas geratrizes passando por V e também por essa linha D, a gente vai estar obtendo uma espécie de um plano, retirando dele a reta D, né, a reta que é paralela a D passando por V, que seria essa linha tracejada aqui, ó. Então, seria todo esse plano alfa, com exceção dessa reta aqui, ó, que passa por V, né, e é paralela à diretriz. Beleza? E essa espécie de plano, né, que não é exatamente um plano, porque você está tirando uma reta dele, é uma superfície cônica aqui, tá? É uma superfície regrada desenvolvível cônica, porque foi formada, foi feita através dessa nossa definição, tá? Outra situação é assim, em vez de uma reta, né, em vez da nossa linha diretriz ser uma reta, nós tivéssemos aqui apenas um segmento de reta, um segmento que vai de A até B. Então, com isso, formaríamos, né, a reunião de dois ângulos opostos pelo vértice, né? Então, essas regiões aqui, né, lembrando que elas seguem infinitamente aqui, ó, infinitamente aqui para baixo e infinitamente para cima, tá? Só a abertura dela que é limitada, né? As geratrizes vão passar nesse ponto V, tem que manter contato constante com esse ponto V e vão percorrer esse segmento de reta que vai de A até B. Então vai formar aqui, ó, essa parte pontuda aqui, pontiaguda, né, que nos lembra o ângulo poliédrico, né? Por isso é uma reunião de dois ângulos poliédricos opostos pelo vértice, que é esse aqui que vem para baixo e o simétrico a ele aqui que vai para cima. Beleza? Então, as geratrizes não passam aqui do ponto B e nem passam do ponto A, né? Elas são limitadas entre A e B. Beleza? Outra forma que poderíamos ter é se a nossa diretriz aqui fosse um polígono, se a linha
que as retas G têm que percorrer fosse um polígono, né? No caso aqui eu tenho um pentágono. Então, fazendo a geratriz percorrer todo esse polígono e mantendo constante, né, contato constante com o vértice V, nós teríamos essa espécie de superfície, né? Nesse caso, a reunião seria uma reunião de duas superfícies piramidais, né, indefinidas, que são superfícies de uma pirâmide ilimitada de segunda espécie, ou seja, porque ela tem duas folhas, né? Tem essa parte de cima e a parte simétrica dela aqui abaixo. Uma outra forma também é obtermos uma superfície cônica circular. Isso ocorre quando a diretriz é um círculo, né? Quando tivermos aqui na diretriz a linha em que a nossa geratriz tem que percorrer for um círculo, então a superfície formada vai ser uma superfície cônica circular. Não esquecendo que ela se estende infinitamente aqui para cima e aqui infinitamente para baixo. Beleza? Continuando. Vejamos agora a respeito de superfícies cônicas de rotação ou de revolução. É uma superfície gerada pela rotação ou revolução de uma reta G, chamada geratriz, em torno de uma reta E, chamada de eixo, que é uma reta fixa, sendo a reta G oblíqua ao eixo E, ou seja, formando um ângulo diferente de 90 graus, tá? Não é perpendicular. A reta G é não perpendicular ao eixo E. Então, seria essa situação aqui, né? Ó, eu tenho uma reta fixa E aqui, né? E aqui do lado eu vou ter as geratrizes, né? Então, imagine você pegar essa reta geratriz e rotacionar ela, né? Aqui eu estou girando, no caso, no sentido anti-horário, rotacionar essa reta G em torno da reta E. Tá? E tentando manter sempre fixo o ângulo formado entre eles, tá? Mantendo fixo o ângulo entre essas duas retas. Então, é girar a reta G em torno da reta E, mantendo o ângulo entre elas sempre o mesmo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente quiser obter seções da nossa superfície formada, as nossas seções serão sempre círculos, né? Serão sempre circunferências nessa situação aqui, se a gente estiver considerando só a capa, né? Só a superfície formada aqui. Então, a gente vai estar obtendo sempre circunferências. Tá? E, nesse caso também, a interseção entre o eixo e a geratriz é justamente o nosso ponto V, é justamente o vértice. Tá? Então, a superfície cônica de revolução acima é dita de segunda espécie porque ela possui duas folhas simétricas, né? Essa para a parte de baixo e essa aqui para a parte de cima. E a gente pode também obter uma superfície cônica de primeira espécie, ou simplesmente aquela que possui uma única folha. Né? Para esse caso, é só considerar a semirreta que tem origem no ponto V, né, e se estende mediante o que seria a reta G, a reta geratriz. Mas eu não chamo mais de reta porque ela tem um ponto de origem, e reta é infinita em ambos os seus sentidos. Tá? Então, tendo uma reta em si, toda uma reta em si, rotacionando ela em torno de um eixo E, a gente vai obter uma superfície cônica, né, de revolução de segunda espécie, ou seja, com duas folhas. Agora, se a gente considerar apenas a semirreta com origem no ponto V, a gente vai obter uma superfície cônica de uma única folha, ou seja, de primeira espécie, beleza? Então, se eu considerar a semirreta aqui de V e a parte da geratriz que vai aqui para baixo, eu obtenho essa folha aqui de baixo. Agora, se eu considerasse o ponto V e a semirreta G que iria aqui para cima, você obteria essa folha aqui de cima da nossa superfície cônica. O que é um cone circular ilimitado? Consideremos um círculo de centro O e raio R e um ponto V fora de seu plano. Né? Então, imagine aqui um círculo de centro O e raio R e um ponto V fora do plano onde encontra-se esse círculo. Tá? Então, chama-se cone circular ilimitado ao cone circular ou então cone circular indefinido a reunião das semirretas de origem em V e que passam pelos pontos do círculo. Tá? Quando eu digo círculo, pessoal, lembre que eu estou considerando toda essa parte aqui. Ó, não é apenas a circunferência, não é apenas a região limitada por essa linha, tá? Mas também toda essa parte verde aqui mais escura, esse verde mais escuro.
Tá? Então, as semirretas que ele está falando aqui são aquelas que têm origem no ponto V e passam na circunferência, que é a linha preta aqui, e que também passam em todos os pontos internos desse círculo, todos os pontos internos da circunferência. Tá? Então, quando a gente usa a palavra círculo, é porque a gente está considerando tanto a sua periferia aqui, ó, tanto a sua linha poligonal periférica, quanto a parte interna. Tá? Então, imagina que aqui vai ser formada uma figura sólida, né? Uma figura preenchida dentro. Tá? Ela não é uma figura oca, beleza? Então, novamente, chama-se de cone circular ilimitado a reunião das semirretas de origem em V e que passam pelos pontos do círculo. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso cone circular ilimitado vai se estender infinitamente aqui para baixo, tá? Ele tem um ponto de origem, então não se estende infinitamente para cima, mas se estende infinitamente, nesse caso aqui, para baixo. E agora a definição de cone, né? Ou simplesmente de uma superfície cônica limitada, né? Diferente do slide anterior, que a gente está vendo uma superfície cônica ilimitada. Então, é a parte do cone ilimitado, né? A parte do cone que a gente viu no slide anterior, que contém o vértice quando se divide este cone pelo plano de uma seção circular, reunida com a própria seção circular. Né? Ou seja, nesse caso aqui, se a gente estivesse considerando o desenho do slide anterior, esse cone se estenderia infinitamente aqui para baixo. Mas o que foi feito? Eu intersectei aquele cone que tinha no slide anterior por um plano alfa, e aqui eu obtive uma seção do nosso cone, que é um círculo. Né? Então, se eu considerar apenas a parte da nossa superfície cônica que inicia nesse vértice, né, e encerra-se aqui no nosso plano, na seção, então a gente está considerando o que é chamado de cone ou superfície cônica limitada para essa questão, beleza? Vejamos alguns elementos de um cone, né? Uma base, a base dela é justamente, né, ele possui uma única base e a base é justamente um círculo, né, de centro O e raio R, no caso das nossas considerações aqui. Possui geratrizes, né, que são os segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos da circunferência da base. Né? Então, as geratrizes são segmentos de reta que têm origem em V e extremidade aqui na circunferência, né? Que forma aqui o círculo, beleza? Mas eu considero só a circunferência porque, no caso, a geratriz é apenas essas linhas laterais, tá? E dependendo do cone, nesse caso aqui a gente tem um cone oblíquo, né? Porque se você considerar o eixo dela aqui, ó, VO, esse eixo não é perpendicular ao plano da base, não é perpendicular ao plano alfa. Então, por isso, esse cone é dito cone oblíquo. Então, quando isso ocorre, né, não vão confundir e pensar que todas as geratrizes dessa figura têm o mesmo comprimento, tá? Obviamente, pelo nosso desenho aqui, ó, essa geratriz da direita aqui tem comprimento menor do que essa geratriz da esquerda, tá? Então, elas não têm comprimentos iguais, essas geratrizes, beleza? Você pode ter algumas delas aqui simétricas que podem ter o comprimento, mas não dá para generalizar. Tá? Elas terão o mesmo comprimento quando a gente tiver um cone reto. Né? Quando tivermos um cone reto, um cone circular reto, aí sim a gente vai poder fazer essa consideração. A gente vai ver isso mais adiante. Então, V é o vértice, né, que é a origem de todas as geratrizes, e a altura, que é justamente a distância entre o vértice e o plano da base. Tá? Então, a altura de um cone é definida pela distância entre o vértice e o plano que contém a base, que contém o círculo do nosso cone. Classificação, né? Como denotamos um cone, como denominamos um cone. Né? Os cones podem ser classificados pela posição da reta VO, ou seja, a reta que contém o vértice e o centro do círculo da base desse cone. Tá? Vamos lá, nós temos o cone oblíquo, que era a situação que eu tinha anteriormente. Ele é oblíquo porque essa reta que contém o vértice e o centro do plano da base, né? Essa reta que passa exatamente no meio do nosso sólido, ele é oblíquo ao plano da base.
né? Ou seja, ele não é perpendicular, ele forma ângulo diferente de 90 graus. Então, nesse caso, o cone é chamado de cone oblíquo. E temos o cone reto, que é justamente quando essa reta VO, a reta que contém o vértice e o centro do nosso círculo, é perpendicular ao plano da base, é perpendicular ao círculo, né? Forma ângulo de 90 graus. Tá? E temos também o cone de revolução. O cone de revolução, ele é um cone formado pela rotação de um triângulo equilátero em torno do seu eixo, né? Olhe só para esse triângulo retângulo aqui, ó, verde mais escuro. Se você rotacionar ele em torno do eixo E, você vai produzir aqui exatamente o nosso cone reto, né? Um cone, esse cone é chamado de cone reto, tá? Então, o cone de revolução é também o mesmo cone reto, né? Eu só estou analisando ele por uma perspectiva diferente, para a rotação de um triângulo retângulo, mas são o mesmo, beleza? São iguais, tanto o cone reto quanto o cone de revolução. Então, temos essas duas classificações, cone oblíquo e cone reto. O oblíquo é quando esse eixo do cone forma ângulo de 90 graus com o plano da base. E cone reto é justamente quando o eixo aqui, que é a reta que passa por V e O, forma justamente um ângulo de 90 graus com o plano da base. O eixo de um cone é a reta determinada pelos vértices e pelo centro da base, foi o que eu acabei de mencionar. E a geratriz de um cone circular reto é também dita apótema do cone. Então, se em algum exercício aí, algum exemplo, vocês ouvirem falar de apótema do cone, a gente está falando justamente da geratriz de um cone circular. Tá? Essa seria a hipotenusa aqui desse nosso triângulo retângulo. Vejamos agora a respeito da seção meridiana de um cone. Por definição, é a interseção do cone com um plano que contém a reta VO, ou seja, que contém o eixo do cone. Então, dado um cone aqui, no caso eu tomei um cone reto, tá? Mas vale também para cone oblíquo. Tá? Então, o que seria uma seção meridiana? É você intersectar esse cone com um plano, de tal forma que esse plano contenha o eixo do nosso cone, ou seja, contenha a reta VO. Né? Então, destacando aqui a interseção formada, nós teremos simplesmente esse triângulo. Né? Se for um cone reto, nós teremos um triângulo isósceles. Né? Esse lado esquerdo aqui vai ter a mesma medida desse lado direito. Se for um cone oblíquo, então não necessariamente será isósceles, né? Será um triângulo qualquer, beleza? Então, observe que nesse caso a base do nosso triângulo tem medida 2R, né? R é a distância do centro a qualquer um ponto da circunferência, né? Ou seja, qualquer ponto lateral aqui. Então, o diâmetro do nosso triângulo aqui formado é 2 vezes R, ou seja, 2R. E já a lateral dele aqui são as geratrizes, né? São os comprimentos das geratrizes. Então, aqui é G, desse outro lado também vai ser a mesma G, mas se for um cone reto. Se for um cone oblíquo, esse lado aqui não necessariamente vai ter o mesmo comprimento desse outro lado, tá? Fiquem atentos a isso. Cone equilátero, né? Um caso particular aí de cone reto até. Um cone equilátero é aquele que possui a seção meridiana como um triângulo equilátero. Por isso o nome cone equilátero, tá? É porque sua seção meridiana é justamente um triângulo equilátero, um triângulo cujos lados têm a mesma medida. Destacando aqui a seção meridiana ao lado, nós vemos o nosso triângulo equilátero, né? Como a parte de baixo, né, a base do nosso triângulo mede 2R, né, e as laterais são representadas pela geratriz, então significa que o comprimento da geratriz é justamente o comprimento da base, que é 2R, 2 vezes R. A área lateral. Como determinar a área lateral de um cone? A ideia mais simples é justamente a de planificar, né, a de planificar um cone, planificar a área lateral do cone. Não seria equivalente a gente fazer um recorte aqui do cone e abrir ele, né, para ver a figura formada e fazer as nossas análises. Então, imagine, aqui eu teria um cone de altura H,
tá? Um cone de altura H e geratriz G. Estou pegando aqui um cone reto, no caso, tá? Para exemplificar. E vou fazer um recorte nele aqui na lateral e abrir ele. Quando eu abrir o cone, ele é aberto, né? A área lateral dele é aberta, essa área cinza aqui, né? Esse comprimento aqui, ó, que o que vai ser formado no final das contas é um setor, né? Um setor circular. E o comprimento desse setor circular é justamente 2πr, que é equivalente a esse comprimento da circunferência aqui de baixo, né? A boca aqui de baixo do nosso cone. 2πr é a forma para calcular a área de qualquer circunferência. A área não, o comprimento de qualquer circunferência. Isso vocês já sabem lá do ensino médio, beleza? E esse raio aqui, porque o que é um setor circular, pessoal? O setor circular é uma parte de uma circunferência, né? Eu posso considerar a circunferência como um todo. Então, é uma parte da circunferência que contém o seu centro e raios, né? E uma parte aqui contendo os seus raios e o centro. Isso é a definição de setor circular. Tá? Então, a área desse setor circular é justamente a área lateral do nosso cone. Então, por definição, a área lateral é equivalente à de um setor circular, que possui raio G, que é o raio igual ao comprimento da geratriz, né? E o comprimento do nosso setor circular é justamente 2πr, porque R é o raio da base, beleza? Então, sendo θ o ângulo do setor, o ângulo formado aqui após a abertura do nosso cone, então este é dado pela razão entre o comprimento do setor, 2πr, dividido pelo raio da circunferência ao qual esse setor faz parte, né? Isso em radianos, 2πr. Agora, se for em graus, tomamos no lugar de 2π, né? A gente sabe que isso é uma equivalência, 360 graus. Beleza? Então, caso tenha algum exercício aí que peça o ângulo do setor, é só usar uma dessas duas razões, né? A primeira vai te dar esse ângulo em radiano, a segunda vai te dar esse ângulo em graus. E a gente já conhece essas razões lá da trigonometria, lá do ensino médio. A área ou superfície lateral, então, pode ser calculada fazendo o uso de uma regrinha aqui, uma regrinha de 3 simples, né? Fazendo uma relação entre o setor ao qual a gente quer obter a área com a de uma circunferência por inteira, né? Então, vamos lá, vamos relacionar comprimento do arco com área do setor, né? Se a gente considerar, por exemplo, a circunferência por inteira, que contém esse setor, né? Que se é um setor é porque ele é uma parte de uma circunferência. Se eu considerar essa circunferência por inteira, a gente já sabe as fórmulas de comprimento e de área de uma circunferência inteira, não é isso? Então, uma circunferência inteira, ela tem comprimento 2πr, só que o raio em questão aqui vale g, então é 2πg. E a essa equivalência, ou seja, se um arco, se uma circunferência tem comprimento 2πr, qual que é a área dela? Não é justamente πr ao quadrado? Só que aqui o nosso raio é g, então πg ao quadrado, né? Isso significa que, se eu olhar em questão de setor, olhando toda a circunferência como sendo um setor, então o comprimento desse setor, o comprimento desse arco, que é 2πg, leva a uma área, né, de πr ao quadrado, ou seja, πg ao quadrado, porque o raio é igual a g. Beleza? Essa é a equivalência que a gente já conhece em relação a uma circunferência inteira, né, a um círculo completo. Então, como que nós definimos a área apenas desse setor, né? Vamos manter a equivalência. Sabemos que o comprimento desse setor aqui é 2πr. Então, o comprimento do setor é 2πr e queremos descobrir qual é a sua área de equivalência, né? É uma regra de 3 simples, né? Se o comprimento de um arco 2πg leva a área de um setor de πg ao quadrado, então o comprimento 2πr leva a uma área de um setor de quanto, né? Geralmente a gente chama isso aqui de x. Eu estou chamando de AL para já lembrar de área lateral do nosso cone, tá? Então, regra de 3 simples, você multiplica cruzado, né? 2πg multiplica L, 2πg multiplica L, que é igual 2πr multiplica πg ao quadrado, beleza?
Ó, 2π vezes π dá π ao quadrado, rg ao quadrado, rg ao quadrado. Como eu quero descobrir quanto vale esse AL, que é a área lateral, isolo ele no primeiro membro e passa esse 2πg para o segundo membro. Vai passar dividindo, vai passar aqui embaixo. Simplifica 2π com 2π, aqui tem um g quadrado e aqui tem g, né? Então, simplifica um desses g's com outro g aqui de baixo. Então, vai sobrar apenas πrg. Então, a área lateral do nosso cone é calculado pela fórmula πrg, onde R é o raio da base, né? R é o raio da base, o raio do círculo que nós temos aqui, da base do nosso cone, e G é o comprimento de uma geratriz, ou seja, o comprimento dessa lateral, no caso de nós termos cone reto, beleza? Nós temos cones retos. Se não for cone reto, essa regra nossa aqui vai falhar. Temos que utilizar outras análises para isso, tá? Fique atento quanto a isso. Vamos determinar, então, agora a área total do cone, né? Então, vejamos aqui, eu tomei um cone, no caso, um cone reto, tá? E vamos planificar esse cone, ou seja, abrir ele por completo. A gente já sabe no que vai dar essa área lateral, né? A gente já viu que é um setor circular, só que agora a gente também tem que considerar a tampa dele, ou seja, esse plano da base aqui, ó, que é o nosso círculo. Então, devemos considerar também a área desse círculo. Então, qual que é a área total do cone? É a soma entre a área lateral e a área da base, que é a área de um círculo. Tá? Então, de forma planificada, né? Só para mostrar aqui graficamente, aqui é o nosso setor circular, que dá a nossa superfície lateral, da área lateral, e esse cinza mais claro aqui é justamente o plano da base, ou seja, o círculo de raio R. Tá? Então, a área total de um cone é a soma dessas duas áreas. Tá? Então, a área lateral mais o Bzão, que representa a área da base. A área lateral, pelo slide anterior, a gente já demonstrou que é πrg, onde R é o raio da base e G é o comprimento da geratriz, que seria o raio desse setor aqui, né, desse setor circular, mais a área da base. A base é o quê? É justamente um círculo de raio R. Como que se calcula a área de um círculo cujo raio é igual a R, né? πr ao quadrado, beleza? Então, o que esses dois termos têm em comum? πr, né? Então, eu posso colocar πr em evidência. Então, a área total vai ser igual a πr vezes g mais r. E essa fórmula determina a área total do cone reto, ok? Vamos agora determinar a fórmula do volume do cone, tá? É bem parecido com o que a gente já vem fazendo com outros sólidos aí nos nossos estudos anteriores. Por exemplo, para a determinação do volume de uma pirâmide, né? O volume de uma pirâmide é bem semelhante ao volume do cone, tá? Vamos lá, então consideremos aqui um cone e um tetraedro, que a gente já conhece a fórmula, né, para obter o volume de um tetraedro, né, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrem disso que a gente já estudou em aulas anteriores. Então, estou tomando um cone e um tetraedro, tá, onde as bases do cone e do tetraedro estão contidos num mesmo plano alfa. E vamos supor que essas bases têm a mesma área, B1 é igual a B2, e que a altura desses dois sólidos também é a mesma, tá? H1 representa a altura do cone e a H2 representa a altura do tetraedro. Vamos supor que ambos medem Hzinho, tem a mesma altura. Tá? Então, qualquer plano secante beta paralela a alfa, distando H' dos vértices e que secciona o cone, também secciona o tetraedro. Ou seja, qualquer plano beta que você tomar que seja paralela a alfa, se esse plano beta intersecta o cone, também vai intersectar o tetraedro, porque ambos têm a mesma altura, e esse plano é paralelo ao plano alfa, beleza? Então, essas interseções vão formar seções aqui. B1' é a seção do cone e B2' é a seção do tetraedro. Tá? Então, com isso, temos que, de acordo com os nossos estudos anteriores, a razão entre B1' e B1 é justamente H' sobre H ao quadrado.
né? A razão entre essa seção do cone e a seção da base é dada justamente pela razão da altura h' por h ao quadrado. A gente já demonstrou isso nos slides anteriores, beleza? Você monta os triângulos representantes aqui, né? Lembre que a H representa a altura, então ela é perpendicular a cada um plano deles aqui, ó, a H' é perpendicular a essa área B1', H é perpendicular a essa área B1. E usando semelhanças de triângulos, a gente consegue demonstrar isso, né? A gente já fez isso lá para o caso de pirâmides, tá? É equivalente. E isso também vale para o tetraedro, que a gente já viu também anteriormente, né? A razão entre B2' e B2, a razão entre B2' e B2 é justamente H' sobre H ao quadrado, ou seja, é justamente a altura dessa pirâmide menor dividido pela altura da pirâmide maior ao quadrado, certo? Então, aqui a gente está mostrando que a razão entre a seção do cone e a sua base vale, né, tem o mesmo resultado real do que a razão entre a seção do tetraedro e a sua base. Então, se eles valem o mesmo número real, então essas duas razões são iguais, ou seja, B'1 sobre B1 é igual a B2' sobre B2. Mas por hipótese, ou seja, inicialmente a gente supôs que B1 era igual a B2, ou seja, eles tinham a mesma área. A área de B1 era igual à área de B2, tá? Eu não estou dizendo que essas figuras são iguais, não. Obviamente, elas são diferentes. Isso aqui é um círculo e isso aqui é um triângulo, tá? Mas a gente supôs que as áreas, tá? Em termos de área, são iguais, beleza? Então, se são iguais, eu posso simplificar B1 com B2. Fazendo essa simplificação, vai sobrar apenas B'1 e B2 e B'2, né? Ou seja, eu estou mostrando que a área dessa seção é igual à área dessa seção, né? Então, com isso, qualquer plano, né? Qualquer plano que eu tome paralela a alfa, que intersecte uma dessas figuras, um desses sólidos, também vai intersectar o outro. E as áreas formadas, né, as seções formadas, vão ter áreas iguais. Se eles terão sempre áreas iguais em alturas equivalentes, então esses sólidos têm o mesmo volume, beleza? Isso é garantido pelo princípio de Cavalieri. Então, vamos concluir aqui. Então, pelo princípio de Cavalieri, o cone e o tetraedro têm volumes iguais. Então, o volume do cone é igual ao volume do tetraedro, que a gente já sabe como calcular o volume de um tetraedro. É 1/3 da área da base vezes a altura. Levando isso para o cone, a gente sabe que a base do cone é um círculo. Como que se calcula a área de um círculo, né? É π vezes o raio ao quadrado. Se a gente está supondo que o raio é r, então πr ao quadrado. Então, só substituir o bzão, que representa a área da base, por πr ao quadrado, vezes h, que é a altura do cone, aqui é equivalente à altura do tetraedro também, tá? Então, concluímos que o volume de um cone é dado pela fórmula de 1/3 πr ao quadrado h, onde h é a altura do cone e r é o raio da sua base, o raio do círculo lá na sua base. Vejamos agora um exemplo para a gente aplicar aí as nossas fórmulas, né? As nossas ferramentas obtidas nos slides anteriores. Calcule a área lateral, a área total e o volume do cone, cujas medidas estão indicadas na figura ao lado, né? Então, temos um cone reto aqui, porque a altura está coincidindo aqui com o eixo, né, do nosso cone, tá? Então, a reta que passa pelo vértice e pelo centro da nossa circunferência forma um ângulo de 90 graus, então a gente já pode admitir que isso aqui é um cone reto, tá? Cuja altura mede 35 centímetros e o diâmetro, tá? Não é o raio aqui, ele está fornecendo o diâmetro do nosso círculo ou da circunferência é de 20 centímetros. Então, solução, a primeira parte, vou chamar de letra A, ele pediu para obter a área lateral. Sabemos que a área lateral, de acordo com os slides anteriores, é dado por πrg, π vezes o raio da base vezes o comprimento de uma geratriz. E
a partir dessa fórmula, né, para a gente determinar a área lateral, eu tenho que descobrir quem é o raio e quem é a geratriz, o valor do raio e o valor da geratriz. Eu tenho o diâmetro, né, mas o raio vale a metade de um diâmetro, ou seja, o raio é justamente, né, a metade aqui, ó, então 20 dividido por 2, ou seja, 10 centímetros. E para obter a nossa geratriz, se eu olhar para esse triângulo aqui destacado, ó, em verde mais escuro, a geratriz é justamente a hipotenusa desse nosso triângulo. Então, usando Pitágoras, g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. R a gente já sabe que vale 10, 10 ao quadrado é 100. H ao quadrado, que vale 35, 35 ao quadrado é 1.225, a soma 1.325. Isso é o valor de g ao quadrado, mas eu quero descobrir o valor de g, né, o comprimento da geratriz. Então, extrai raiz quadrada em ambos os lados, vamos ver que g é a raiz quadrada de 1.325. 1.325 é a mesma coisa que 25 vezes 53. 25 tem raiz inteira, né, que é 5. 53 já não tem raiz inteira, então deixa dentro da raiz. Então, o comprimento da nossa geratriz é de 5 raiz de 53 centímetros. Daí, agora eu tenho todos os elementos para descobrir a área lateral. Voltando à nossa fórmula, a área lateral é πrg, que é π vezes 10 vezes 5 raiz de 3, que dá 50 π raiz de 53 centímetros quadrados. Não esqueça do quadrado, porque se trata de uma área, tá? Mas é apenas a área lateral. Vamos agora também para a área total. A área total é dada justamente pela soma da área lateral com a área da base. Ou, se a gente usar a fórmula do slide anterior, é justamente πr vezes g mais r. Então, R vale 10, a gente descobriu aqui na letra A. Então, 10 vezes π dá 10π. G vale 5 raiz de 3, foi descoberto também na letra A, mais R, que vale 10. Né? Então, o que eu fiz para esse passo seguinte? Isso aqui já seria a resposta, né? Bastaria a unidade de medida, que é centímetros quadrados. Mas eu peguei aqui, ó, dentro do parênteses, tem 5 e tem 10. Esses dois termos têm 5 em comum, né? Dentro de 10 também tem um produto por 5. Então, colocando 5 em evidência, o 5 vem aqui para fora do parênteses, 5 vezes 10 dá 50, 50 π. Então, se eu tirei esses 5, um 5 de cada aqui, né? Para colocar em evidência, então dentro do parênteses sobrou só raiz de 53 e 2, né? 10 dividido por 5 dá 2. Centímetros quadrados, essa é a área total do nosso cone, tá? E por último, o volume, né? Sabemos pelo slide anterior, pela demonstração da nossa fórmula, que o volume do cone é dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, 1/3 de πr vale 10, 10 ao quadrado, h é 35. Né? 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes 35 dá 350. 100 vezes 35 dá 3.500, né? 10 vezes 35 é que dá 350. Mas como está 10 ao quadrado, é 100. 100 vezes 35, 3.500 π terços de centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque se trata de volume, então não esqueça do expoente cubo aqui, o 3, beleza? Façam os exercícios aí e vão se preparando para a nossa avaliação. Bom estudo!